Meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Abra sua Bíblia aí na carta de Tiago. Nós leremos do verso 1 até o verso de número 4. Carta de Tiago, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 4. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, que entronizado em teu trono de glória, com olhos a contemplar toda a humanidade, e neste momento solene a tua igreja, o teu povo espalhado ao redor do mundo, que a ti cultua e adora, dado por certo que o Senhor está a receber a adoração do teu povo. A nossa alegria, Deus, é de saber que nós temos um dia determinado pelo Senhor para nós estarmos diante da tua presença em maior espaço de tempo. Isso não quer dizer que nos outros dias nós não estejamos, mas esse dia em especial, nós podemos, como foi lido, ó Deus, aqui poder contemplar a riqueza da tua graça que é derramada sobre cada um de nós, que é derramada coletivamente sobre a tua igreja. Porque em todos os momentos em que observamos a tua graça, o perdão, o acesso à tua presença, a intercessão do teu Filho por nós, para não levar em conta os nossos múltiplos pecados, tudo isso aí em nada tem a nossa mão de mérito, mas tudo flui do teu grandioso poder e graça que emanam através do teu Filho Jesus Cristo. Nós nos alegramos, ó Deus, por mais uma vez estar diante do Senhor, te adorando. E agora, diante da tua palavra, pedimos que será exposta, que o Senhor fale aos nossos corações e nos instrua mediante aquilo que foi escrito. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Há um poeta muito conhecido da Paraíba, século XIX, seu nome é Leandro Gomes de Barros. Ele escreveu um poema chamado O Mal e o Sofrimento Humano. É um poema um pouco grande, e no final desse poema ele termina dizendo: aquele que foi interpretar o choro acabou salgando o pranto. É uma forma literária de alguma maneira tentar investigar as causas do sofrimento, procurar saber se de fato Deus existe, tamanha a condição do sofrimento que os homens passam. E no poema ele vai descrevendo por que alguém tem que sofrer tanto quando se contempla o sofrimento humano. Essa expressão
do poema de Leandro Gomes de Barros, ela não está presa somente naquele coração que investiga a existência de Deus. Ela perpassa pelo coração de muitas pessoas que não sabem as razões do sofrimento humano. Por que se sofre? Até mesmo dentro da própria igreja, por que somos provados? Muitos autores bíblicos questionaram, inclusive os salmistas deixam isso escancarado quando eles questionam as razões por que eles sofrem. Isso é um grande fato porque a igreja, através do tempo, faz parte da vida dela o caminhar sobre provações, o caminhar sobre duras provações, inclusive. Nós, se tivéssemos tempo para perguntar a todos os nossos irmãos os seus sofrimentos, suas provações, suas fragilidades, as demandas repetidas dentro dos seus lares, em ambiente de trabalho, dentro da condição de um país como esse que nós vivemos, nós iríamos observar o quanto as pessoas sofrem por muitas razões. Mas está aqui um texto bíblico que foi inspirado pelo Espírito Santo, e embora alguns tenham o descrédito da carta de Tiago, por causa da palavra do reformador Lutero, considerando a carta de Tiago como palha, por fazer uma espécie de interpretação distanciada daquilo que o apóstolo Paulo estava mencionando, em contraste com o que Tiago fala sobre a questão da fé. Então, Lutero, na sua infelicidade, destacou que a carta de Tiago era uma carta de palha. E aí, em cima dessa afirmação, porque é um grande reformador, que tem o seu nome escancarado na história da igreja, algumas pessoas terminam por dar o descrédito à carta de Tiago, mas esquecendo que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela só está aqui porque o Espírito Santo de Deus selecionou-a, inspirando o seu autor, para que todas as palavras que aqui foram registradas fossem registradas para a edificação da igreja, para o consolo da igreja, para a exortação do seu povo, para que o seu povo seja definitivamente habilitado também a partir dessa porção tão minúscula da Escritura e que em nada tem essa característica de palha. Algumas pessoas terminam entendendo o que Lutero disse e levando ao pé da letra, deixando ela no calabouço do descrédito da Escritura Sagrada. Um grande pregador do nosso tempo, ele diz que a Bíblia deve ser pregada de Gênesis a Apocalipse, sem ressalva de nenhum versículo, capítulo ou livro, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus, a despeito dos seus múltiplos gêneros literários. A pessoa que nós observamos que escreveu essa carta é Tiago, que o seu autor, ele se identifica como Tiago no verso 1, mas é importante notarmos que haviam 3 Tiagos. Então, para nós descobrirmos quem foi esse Tiago que escreveu, é importante nós notarmos que os Tiagos que existem são o Tiago, filho de Zebedeu, que era apóstolo, irmão de João, um outro Tiago que existia, que também era apóstolo, só que esse filho de Alfeu, e Tiago, irmão de Jesus, que não era apóstolo. Esse Tiago que escreveu, irmão de Cristo, não era apóstolo, e a carta tem a sua autoria. É o filho de Maria e José, conforme nós podemos observar lá em Mateus capítulo 13, no verso de número 55. Esta carta que é escrita por Tiago, irmão de Jesus, no começo ele não cria em Cristo, mais tarde ele tornou-se um proeminente líder da igreja, e lidou com várias questões da igreja. Ele foi uma das seletas pessoas para quem Cristo apareceu depois da ressurreição, conforme nós podemos observar em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7. Ele estava no cenáculo quando os apóstolos estavam ali reunidos no dia de Pentecostes. Por isso que essa igreja a quem Tiago está escrevendo é muito provavelmente a igreja da diáspora, da dispensação após o evento do Pentecostes. Paulo chamou de pilar da igreja de Jerusalém. Paulo viu Tiago quando foi a Jerusalém depois da sua conversão.
Quando Pedro saiu da prisão, falou para os seus amigos contarem a Tiago. E é exatamente esse Tiago que eu estou falando. Tiago, irmão de Cristo, não os outros apóstolos que levam também o nome de Tiago. Esse Tiago foi apedrejado em 62 depois de Cristo pelo Sinédrio, embora amado pelo povo. E preste atenção nisso. Amado pelo povo, Tiago era odiado pela aristocracia sacerdotal que governava a cidade. O sumo sacerdote Ananos levou Tiago ao Sinédrio, sendo ele condenado e apedrejado, sobretudo pelas posições severas que Tiago tomara contra a aristocracia abastada que explorava os pobres naquela época, a qual Ananos pertencia. Então, esse é o Tiago que nós observamos que é o autor dessa carta e que certamente tinha razões para falar sobre sofrimento, porque ele mesmo era perseguido em nome da fé que ele mesmo confessava, pela pregação. Inclusive, alguns comentaristas lidam com Tiago, tomando ele como um pregador. Ele fala como quem estivesse já diante de uma plateia com muita veemência, tratando de temas totalmente práticos. E aí nós observamos o propósito da carta pela qual o Tiago escreveu, porque eram muitas as necessidades que aquela igreja estava para ser instruída, e Deus usou Tiago para escrever esta carta com alguns propósitos. Por exemplo, os irmãos daquela igreja estavam passando por duras provações, eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, eles estavam sendo também tentados a pecar, estavam sendo arrastados para a tentação e aí cair no pecado. Alguns dos irmãos daquela igreja estavam sendo também humilhados pelos ricos. Como é que você vai observar isso? Quando você lê a carta toda, você vai ver que Tiago vai falar sobre a relação do pobre e do rico e do pobre. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança, outros estavam falhando em viver aquilo que pregavam, outros não conseguiam dominar a língua, e por isso um vasto capítulo que Tiago vai gastar falando sobre o governo da língua, de quem consegue controlar a sua língua, age de forma sábia. Outros estavam se afastando do Senhor, havia crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. Todos esses temas práticos, e Tiago encontrou a necessidade pela qual escrever essa carta instruindo aqueles irmãos. Diante de todo esse cenário, nós podemos meditar um tema desses poucos versículos que nós lemos sobre a provação cristã e a providência divina. Então, qual o caráter da provação e como ela deve ser percebida sob a providência divina? Há motivos para o sofrimento? Quando somos provados de forma aleatória, sem nenhum propósito ou finalidade? Como Deus lida, administra os sofrimentos sobre a sua igreja? Então, essas perguntas elas surgem, e aí nós podemos compartilhar aqui pelo menos três formas como as provações devem ser percebidas. A primeira delas a provação ela tem caráter conciliável com a vida cristã, ou ela é compatível com a vida cristã. Não deve haver no mundo um cristão que diga a vida em Cristo é uma vida isenta de problemas e de circunstâncias difíceis e adversas. Há quem diga que, após ter conhecido a Cristo e ter sido inserido na comunidade cristã, se passou a encontrar mais problemas do que se vivia anteriormente. Mas isso não é algum tipo de demérito ao cristianismo. Pelo contrário, é porque a vida cristã ela é feita exatamente de jornadas de sofrimento. E aí por isso é importante notarmos a diferença que existe entre observar o que a Bíblia fala sobre a providência divina no sofrimento humano em relação ao que tem se pregado em muitas igrejas aí afora, quando dizem assim: venha para cá, venha para Cristo, venha para a igreja e pare de sofrer agora.
Algumas igrejas terminam por fazer esse tipo de pregação, levando o povo a uma compreensão de que viver nesse mundo, a despeito de ser cristão, é uma vida que vai nos trazer certas aflições. É uma vida que nos traz, e principalmente se somos cristãos, vivemos constantemente sendo levados por muitos motivos, não por um único motivo, sendo levados a determinados sofrimentos e duras provações. Essas 12 tribos a quem se refere aqui são os judeus cristãos, no verso 1, que muito provavelmente tenham sido dispersos após o evento de Pentecostes, conforme está destacado ali em Atos capítulo 8, o verso 1 e Atos 9, verso 19. As pessoas que Tiago está destinando a sua carta, elas são crentes, elas são cristãs, professam uma fé em Cristo. Elas estão diante de uma situação de sofrimento e provações, sendo arrastadas para as tentações, confusão no meio da igreja, mas elas são cristãs. E com isso, na certeza de que são pessoas crentes, também há certeza de que estão sendo perseguidos, porque aquele que é cristão, ele nunca estará imune a perseguições, nunca estará imune aos sofrimentos. São crentes, mas são perseguidos. São crentes, mas foram dispersos, saíram da sua terra, foram para outro lugar, não encontraram abrigo onde viviam, no lugar onde estavam residindo, foram dispersos, espalhados pelo mundo. São crentes, não são pessoas melhores do que ninguém, são cristãos, mas estão passando por sofrimentos. São cristãos, mas são pobres, e muitos deles estão sendo oprimidos. São crentes, mas ficam enfermos. São cristãos e não estão com uma redoma, uma espécie de campo de força impedindo que determinados sofrimentos lhes sobrevenham. São cristãos, simplesmente eles sofrem. E aí quando algumas pessoas terminam, inclusive pela pouca maturação da fé em sua vida, questionando a Deus por que se passa por determinado sofrimento, a perda, a angústia, as tristezas, tantas aflições repetidas, situações que maltratam o coração e certamente fica a dúvida no coração ou o questionamento: por que passamos por essas coisas? E nós sabemos, irmãos, que ser cristão, muitas vezes, nós estaremos comparados ao nosso próprio mestre, porque ele sofreu. Quem é o servo maior do que o seu Senhor? Se ele sofreu por algo que não lhe pertencia, porque era o nosso pecado, e ele sofreu com o propósito de beneficiar outros, imagine nós, irmãos. Imagine nós. Interessante é que essa carta de Tiago, ele vai falar sobre a questão da maturidade. A maturidade da fé cristã, capaz de compreender que o sofrimento não vem para derrotar a vida cristã. Quem procura, através da tentação, destruir a nossa fé é Satanás. Mas é diferente quando a provação está sendo instrumento, ferramenta na providência na nossa vida, na vida da igreja, na vida do seu povo ao longo da história. A vida cristã ela não é uma redoma de vidro, um estufo espiritual. Ela muitas vezes é um campo de batalha. Que nem diziam os puritanos, a mentalidade cristã é a mentalidade que está aqui nesse mundo mal, mesmo sabendo que não pertence a esse mundo, mas constantemente está vencendo batalhas após batalhas por conta da fé cristã. João 16, versículo 33, por favor, abra nesse texto. O apóstolo João, falando para a igreja, escrevendo essas palavras de Cristo, onde Cristo nos adverte.
João 16, verso 33. João diz, através das palavras de Cristo: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo nós teremos aflições, no mundo nós seremos contristados, no mundo nós seremos perseguidos, no mundo nossa fé será muitas vezes testada, no mundo nós passaremos por perdas, no mundo nós passaremos por decepções, milhões de situações que envolvem o sofrimento humano. E Cristo disse: no mundo vocês terão aflições, mas lembra o que ele disse antes: tenham paz em mim. Porque é diferente, irmãos, quando nós estamos passando por sofrimento, nós sabemos que em Cristo nós podemos ter a paz que nos garante a segurança, que nos garante o ânimo. José Mavessa disse a um pastor batista, ele disse que é impossível que alguém que tenha Cristo, príncipe da paz, viva constantemente de cabeça baixa, entristecido, sem expressar o mínimo de ânimo e alegria, mesmo passando pelo sofrimento. Mas é lógico que ninguém que está sofrendo vai estar com um sorriso escancarado. Alguém que está na faixa divisória de um hospital, do lado de cá, os familiares, do lado de lá, alguém que está no leito de enfermidade, padecendo por uma enfermidade, numa gravidade tamanha, alguém que vai estar do lado de cá esperando notícias dos médicos, porque quem está na UTI, quem está na ala cirúrgica, parentes não podem entrar, quem fica de cá não vai ficar de sorriso aberto. Ele tem o seu coração ali nas mãos do Senhor, em sofrimento, porque ele é humano, porque ele tem estrutura fragilizada, porque agora, enquanto nós expressamos a fé lá no alto do pico da vida cristã, amanhã, quando nós formos pegos pelo sofrimento, a única coisa que vai nos garantir que nós daremos um passo após o outro é essa paz que Cristo está dizendo aqui: tenham paz em mim, mas vocês terão aflições nesse mundo. Porque a vida cristã não é aquela caminhada ao mar de flores. A vida cristã, ela vai nos provando, vai nos maturando, vai nos aproximando do Senhor, vai nos fortalecendo a fé, vai validando a nossa fé. Você já viu que tem pessoas que passam um mínimo de sofrimento e fazem assim, ó. Acabam com o ânimo de vir para a igreja, acabam com o ânimo de orar, perdem as forças de estarem na comunidade onde nós nos fortalecemos, nos instruímos uns aos outros, nos pastoreamos uns aos outros. O mínimo, e as pessoas estão saindo porque elas têm, de alguma forma, elas têm uma visão equivocada sobre Deus. Elas têm uma visão equivocada sobre Deus, uma visão equivocada sobre o sofrimento, uma visão equivocada sobre a fé, inclusive uma visão equivocada sobre a salvação. Não entendendo, então elas logo, com uma fé muito fragilizada, são conduzidas para distante do Senhor. Todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido, disse o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo no capítulo 3, verso 12 da segunda carta que ele escreveu. Apóstolo Pedro, queria que você encontrasse esse texto também. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 6 e o verso 7. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 ao verso 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
apóstolo Pedro destaca que a importância do sofrimento na vida cristã tem diversos propósitos, além do fato de que elas não são eternas, elas são passageiras. Hoje nós fazemos as mesmas perguntas. Por que um crente fiel fica desempregado? Por que um crente fiel é acometido de uma doença que termina lhe levando à morte? Por que um crente fiel é levado contra a parede desse sistema mundano e sofre as perseguições simplesmente porque ele mantém a bandeira do evangelho hasteada? Por que um crente fiel passa por repetidas provações, mesmo sendo elas variadas, sem que ele tenha o mínimo de tempo para respirar? É isso que Asaf está dizendo no Salmo 73, quando ele está comparando a vida cristã com a vida do ímpio. Ele diz: os ímpios gozam de saúde, eles desfrutam de tantas coisas que me faz pensar que a vida cristã está sendo algo que não me beneficia, porque todos os dias eu sou afligido, eu sou provado, eu sofro. Ele diz todos os dias. Talvez você possa até dizer assim: eu não passo por nenhum sofrimento. Se você não tem passado, glória a Deus por isso, irmão. Mas há muito cristão que sofre nessa vida, por milhões de motivos. A forma como nós observamos esse ensino que Deus nos dispõe através do sofrimento muitas vezes em situações só você e o próprio Deus. Ora, nós sabemos muito da vida dos nossos irmãos quando nós estamos em comunidade, mas na vida diária só você sabe quais os problemas que você enfrenta. É você e Deus, no seu ambiente de trabalho, o quanto de sofrimento você tem passado, as perseguições, os maus tratos. E não é o fato de dizer assim: porque aqui eu sofro, eu vou deixar de trabalhar. Não, irmão, não. Em todo lugar onde nós estivermos, talvez tenham sofrimentos até menores, outros maiores, mas sempre na jornada da vida cristã nós encontraremos essas provações que são usadas por Deus para algum propósito. Porque um crente fiel fica desempregado, porque um crente fiel sofre com câncer. Há poucos, mais ou menos não poucos, mas aproximadamente uns 8 anos, estava minha cunhada, a esposa do meu irmão Rodrigo, prestes a perder a sua mãe cristã, uma serva de Deus, a quem a igreja por muito tempo orou. E ela veio a ser recolhida pelo Senhor. Aí, com pouco tempo, a mãe de uma outra cunhada minha, pelo mesmo problema de câncer, também foi recolhida pelo Senhor. E aí houve um certo burburinho na igreja de por que orar tanto, por que dedicar tanto tempo em oração por uma pessoa que o próprio Deus sabia que ela não iria persistir. É porque, irmãos, primeiro Deus usa a oração para que não seja cumprido só o desejo do nosso coração, mas Ele usa a oração para nos aproximar mais dEle, para Ele cumprir os propósitos dEle. Segundo, nem sempre aquilo que nós oramos e colocamos diante do Senhor quer dizer que o Senhor vai nos atender da forma como nós esperamos. Ele faz a vontade dEle e soberanamente Ele administra as provações. Aí algumas pessoas na época ficaram entristecidas porque eram pessoas crentes que viviam fazendo a obra do Senhor,
mas foram recolhidas tão jovem, tão cedo para os céus. Se nós formos olhar a vida de muitos dos nossos irmãos ao longo do tempo, os reformadores, vários pastores, famílias de pastores, de homens de Deus, mulheres de Deus, um povo cristão, e como foram alvos de sofrimentos que terminaram não permanecendo na terra, nós olharíamos para o nosso sofrimento e diria: o meu sofrimento não pode me desmotivar tanto, visto que tanta gente sofre muito mais do que eu. Não temos todas as respostas quando nós fazemos esse tipo de questionamento. Por que, Senhor? Por que as coisas acontecem dessa forma? Mas a Bíblia diz claramente que ser cristão não significa estar isento de provações. Em segundo lugar, se as provações têm caráter conciliável com a vida cristã, caminhe sabendo que a vida cristã ela tem os seus altos e baixos da fé, com sofrimentos, mas também com alegrias. Em segundo lugar, alegre-se por saber que o sofrimento, as provações, elas são transitórias, elas são passageiras. Aí no verso 2 você vê volte para o texto de Tiago, capítulo 1, ele diz: meus irmãos, tende por motivo, razão, de alegria, o passardes por provações. Ele não está dizendo assim, demonstre alegria quando você estiver sofrendo, mas tenha por motivo de alegria quando você estiver passando por uma provação. Ele vai dizer o propósito dessa alegria mais à frente, mas é importante a gente notar que uma expressão que ele usa aqui, passadas por várias provações, é que mesmo nessas provações é possível o Senhor nos manter em bom ânimo, se nós considerarmos que essas provações não são para nos fazer cair, se nós considerarmos que essas provações não são para nos fazer desistir. Os propósitos são totalmente diferentes. E aí o apóstolo Paulo diz que a nossa tribulação neste mundo, por maior, mais severa e prolongada que seja, é apenas uma leve e momentânea, passageira. Veja o exemplo dos heróis da fé elencados em Hebreus capítulo 11. Como aqueles homens passaram por situações difíceis, sendo conduzidos pelo Senhor, abençoados por Deus, guiados pelo próprio Senhor, em todo momento em que eles estiveram nas duras provações, no deserto, na escassez, na falta de provisão, o desânimo como Elias, as circunstâncias de José sendo jogado 7 vezes no calabouço, na prisão, pessoas que terminaram vivendo as mais severas circunstâncias em que o próprio Deus estava conduzindo aqueles homens. Nós vamos observar que nenhum deles permaneceram naquelas provações por toda a vida, porque Deus usa as provações de forma passageira para nos ensinar. O apóstolo Pedro segue na mesma linha quando diz que no presente, por breve tempo, sejais contristados por várias provações. As provas são passageiras mesmo nesta vida, pois elas não duram a vida toda. Deus misericordiosamente intercala os momentos de provações com os momentos de alegria. É possível Deus nos alegrar quando nós estamos em provações. É possível ter paz em meio à guerra. É possível ser consolado diante da perda. É possível manter o equilíbrio da fé quando há os ataques deste mundo. Ser cristão, irmãos, não é para crianças que permanecem, e eu digo crianças na fé, que conhecem a vida cristã e vão permanecer como crianças o tempo todo, não. O cristianismo exige
de nós a percepção de que o sofrimento e a provação desembocará em propósitos que vão louvar, glorificar a Deus e refletir na nossa própria vida. As provas são passageiras, pois se limitam apenas a esta vida e não passam para a eternidade. Então, observa, quando nós paramos para pensar de que por todo o sofrimento que se passe, se for permissão do Senhor, enquanto estivermos nesse mundo, elas terão um fim, como as ondas quebram na superfície. Elas não ultrapassarão a linha após a morte, quando estivermos na eternidade. Vê como a perspectiva de vida eterna nos alegra enquanto nós estamos aqui. Porque para onde nós iremos, para onde o Senhor abriu o caminho, conforme o presbítero André leu agora há pouco e mencionou, para onde Cristo foi depois de um sofrimento grandioso da Via Crucis, Ele abriu o caminho para nós podermos voltar para o lugar onde não haverá pranto, onde não haverá sofrimento, onde não haverá pecado, onde não haverá tentações para nos arrastar ao pecado, onde não haverá a violação da lei de Deus. É esse mundo, é essa perspectiva que o cristianismo, que o cristão prega, porque se nós estivermos unicamente presos às coisas desse mundo, o apóstolo Paulo fala, nós somos miseráveis. Se eu pensar como um pessimista de que tudo nesse mundo é ruim, que a minha vida só se resume a esse mundo, depois acabou-se tudo, um aniquilacionalismo, né? Como muitos pregam por aí, acabou a vida, é só sofrimento. Então, realmente não é no cristianismo que nós acreditamos. O cristianismo prega que após a morte e a vida, Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos também para estarmos com Ele eternamente, em plena paz, alegria, constantemente diante do Senhor, com todos os benefícios do pacto que Deus nos garantiu através do nosso mediador. E é essa perspectiva pós-morte que nos dá uma alegria ultra circunstancial enquanto nós estivermos com os nossos pés nessa terra, a despeito do quanto de sofrimento nós venhamos passar, a despeito de quanto Deus deseja nos provar para nos fazer ser cristãos mais amadurecidos, para nos aproximar mais dele como dependentes e não como autônomos, mas como dependentes da graça, como dependentes de Deus constantemente em nossa vida, porque certamente, irmãos, Ariano Suassuna mesmo na sua incompreensão de todo o Evangelho, ele disse, se eu não crer no Senhor, eu não sou mais nada. Se eu não tiver a certeza de que Deus existe nesse mundo mal, nesse mundo sangrento, eu não sou mais nada, não tenho mais nada nesse mundo. Ele usa outros termos. Então, é esse tipo de alegria que nós temos quando nós rememoramos a história da nossa redenção. Quando nós estamos muitas vezes no calabouço, nas tempestades que estão balançando a nossa fé, quando nós lembramos da nossa salvação, da história da nossa salvação, isso muito nos alegra. Em terceiro e último, as provações elas são constantes, com alegrias e tristezas. Elas fazem parte da vida cristã. Elas são transitórias, elas são passageiras. E por fim, as provações elas exercem um caráter pedagógico e instrutivo. Esse é o ponto final desse pequeno texto que nós acabamos de ler, para nos ensinar que toda aprovação ela tem um propósito. Verso 3 e verso 4, Tiago, irmão de Jesus, ele diz: ora, verso 3, melhor, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A aprovação da vossa fé, uma vez confirmada. Quando Deus nos prova, Ele não é um Deus sádico que tem prazer no sofrimento. Primeiro,
a primeira falácia que muitos ainda acreditam é que Deus tem prazer quando permite que o seu povo sofra. Não é isso. Deus não tem prazer nenhum no sofrimento dos seus filhos. Mas Ele usa o sofrimento para carimbar a nossa fé. Nós não somos marionetes, né? Nós não ficamos com todas as nossas atitudes, vontades e intelecto robotizado. Nós não obedecemos a uma plataforma de software onde Deus controla nossa vontade, nossas decisões, o nosso modo de vida. Não. É real. Deus nos prova, mas Ele observa como são as nossas decisões em resposta às nossas provações. E é verdade, irmãos, muitas vezes nós não respondemos da melhor forma. Nós murmuramos como o povo no deserto. Nós reclamamos porque não está acontecendo do jeito que nós esperávamos. Nós desacreditamos muitas vezes na nossa fé. Messias, você fala por si só. Eu falo por mim. Eu falo pelos autores da Bíblia que eu leio. Eu falo pelo que eu sei de Deus. Porque nós muitas vezes não respondemos da melhor forma. E é aí onde a nossa fé é comprovada, entende? Você crê e os estágios de provação da fé vão validar aquilo que você crê. E muitas vezes Deus vai fazer isso através das provações. Se nós de fato cremos, ou se somos apenas aqueles seguidores que quando ouviu o discurso de Cristo, lá em João capítulo 6, Jesus dizendo as palavras que ele vinha discursando, uma pregação de certa forma exortativa, que levou o povo a refletir sobre o seu estilo de vida. Aí um monte de discípulos começa a sair da presença de Cristo, e o próprio Cristo olhou para os discípulos e disse, os discípulos mais próximos dele, disse, vocês não querem ir também? Vocês não querem ir após os outros que estão desistindo? Porque nem todo que está seguindo a Cristo quer dizer que é cristão. Mas aí os discípulos de Cristo disseram, não, Senhor, nós não vamos. Porque para onde nós iremos se só o Senhor é quem tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos se só o Senhor é quem nos dá a paz que esse mundo não pode dar? Para onde nós iremos se o ânimo para continuar a vida cristã vem dessa fonte sanadora, desse rio que passa pela minha vida, que alegra a minha vida? Para onde nós iremos se a fé que nasceu no meu coração, ela foi originada no Senhor, que é autor e consumador da fé? Para onde nós iremos se nesse mundo eu preciso ser preservado? Para onde nós iremos se só o Senhor é quem pode nos guiar? Para onde nós iremos se somente o Senhor é quem pode cercar a minha vida de pessoas que podem acrescentar na minha vida cristã? Para onde nós iremos se no mundo mau é possível ter paz que advém do trono do Senhor? Para onde nós iremos se sem o Senhor nós estivermos? Seremos presa fácil para as malícias desse mundo, para Satanás e todas as hostes de demônios. Para onde nós iremos? As provações, elas têm efeito instrutivo, Deus nos instrui. A nossa fé muitas vezes vai ser testada e validará se nós de fato somos cristãos autênticos ou se nós estamos apenas sendo meros e religiosos seguidores de Cristo. Então é possível dizer assim, se é possível, Senhor, colocar minha fé em balança fiel, quando colocares, me dê o suporte para que eu possa suportar, mas não me deixe ser crente como muitos que só acreditam de ouvir falar. Em outras palavras, é quase como que você pedir, Senhor, prova-me e vê se de fato sou um cristão fiel.
Lembra quando o salmista terminou o Salmo 139, ele disse: Senhor, sonda-me. Diferente do início, quando ele diz: Senhor, sei que tu me sondas. Mas no final ele apela dizendo: Senhor, sonda-me. E veja se no meu coração há caminhos maus, tal qual o caminho dos ímpios, que eu acabei de falar deles. É bom a gente ter essa sinceridade diante do Senhor, dizer assim: Senhor, se queres, me prove. E da forma como o Senhor intentar, veja se de fato a minha fé está enraizada no Senhor, se de fato a minha fé ela está presa nos alicerces de todo o baluarte doutrinário que eu já tenho sido instruído. Mesmo quando não orarmos assim, ainda assim o Senhor nos levará para caminhos onde nossa fé será testada. Temos também a nossa fé testada. As provações vão trabalhar por nós e não contra nós, visto que elas produzem perseverança. Então a provação não vem contra você. A provação não vem para lhe arrastar e lhe derrubar. A provação ela vem para fazer parte da sua vida em linha paralela, para ter algum propósito de benefício com sua vida. Se ela produz perseverança, senão ela produzia desânimo, senão ela produziria tristeza, falta de alegria. Não, a provação ela produz perseverança, é o que o texto diz. Sabemos que todas as coisas, conforme o apóstolo Paulo destacou em Romanos 8, sabemos que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o crente que sabe que todas as coisas cooperam, ele já sabe que na perspectiva da providência, aquilo que lhe advém está de alguma forma exercendo algum fim proveitoso de benefício, instrutivo, pedagógico, para no final redundar na glória de Deus e na edificação da sua própria vida. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, conforme diz o apóstolo. Mas uma outra situação é de que, além das provações testar a nossa fé, trabalhar por nós e não contra nós, elas também visam nos levar para um ambiente, um estágio maior de maturidade. Romanos 5,3 diz que a aprovação visa produzir em nós perseverança, conforme Tiago falou, mas ela diz assim: perseverança e experiência. Experiência com a vida cristã. Aquele nível de experiência que Jó passou, não quer dizer que todo cristão tenha que, para validar a sua fé, tenha que passar pelos as mesmas provações que ele passou. Mas ele passa por momentos onde ele está sendo provado por Deus, para que ele tenha experiência, ao ponto dele dizer assim: Senhor, eu te conheço, não é só de ouvir falar. Eu te conheço, não é só de ouvir as pessoas falarem do Senhor. Eu te conheço porque os meus olhos te veem. É isso que Jó diz. Sim, mas Jó viu Deus. Não se trata de um homem ver a Deus em sua glória. É do homem saber quem é Deus na sua vida. É do homem saber quem é Deus pela forma que ele permitiu que ele pudesse ser conhecido através da sua palavra. Agora os meus olhos te veem, que Jó declara, é a certeza de que em toda a trajetória que ele passou, Deus sequer lhe deu razão por que ele sofreu. E no dia em que Deus falou com Jó, depois do capítulo 38, depois de Bildade, Zofar e Elifaz ter colocado ele no canto da parede, ter dito que ele era culpado daquele sofrimento que ele estava passando, depois de Eliú chegar numa espécie de mediador para controlar a situação do que Jó estava falando sobre Deus, falando sobre os seus amigos, de alguma forma Eliú mediou a situação, levando Jó à compreensão de que Deus não deve razão a ninguém quando ele permitir que haja sofrimento humano. E aí Deus olhou para Jó e disse: onde estavas tu quando eu criei os céus, quando eu estabeleci os fundamentos dessa terra? Onde estava tu? E aí ele começa a fazer perguntas a Jó. Deus reduziu a compreensão de Jó sobre ele, quando levou o Jó para o seu devido lugar como homem limitado e que deve entender que Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas. O questionar a Deus não resolve nossos problemas. Murmurar muito pouco, reclamar menos ainda,
Mas quando nós olharmos para o alto e soubermos que Deus está governando tudo e todas as coisas pelo seu poder, até mesmo a nossa história, nós saberemos que as provações, elas não são aleatórias. Elas vêm sem causa e passam sem causa. Elas vêm com um propósito e atingirão seu propósito, para nos levar a ser cristãos mais maduros. Maturidade não se lança apenas lendo um livro. É preciso passar pelas provas. É preciso ser provado. É preciso lidar com esses momentos de provações. As provações, elas visam a glória de Deus. É para um propósito além de você. Em João capítulo 11, Jesus disse que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Eu queria concluir, irmãos, levando você ao vale da visão. É uma oração que está escrita no livro de orações dos puritanos. Muitas orações por diversos temas elencados. Se você está enfrentando algum sofrimento, se esse sofrimento tem sido duradouro, se são várias provações, sai de um e entra em outro, se é na sua casa, se é no seu trabalho. Não sei se você tem passado por algum sofrimento. Eu quero concluir essa mensagem levando você ao vale da visão e esperando que você tenha um novo olhar, uma nova percepção do que significa ser provado por Deus. A oração que diz assim: Senhor, sublime e santo, manso e humilde, Tu me trouxestes ao vale da visão, onde eu vivo nas profundezas, porém vejo a Ti nas alturas, cercado por montanhas de pecado. Eu contemplo a Tua glória. Faze-me aprender, por paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para o alto, que ser menor é ser maior, que o coração quebrantado é o coração curado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que levar a cruz é portar a coroa, que o vale é o lugar da visão. Senhor, durante o dia podem-se ver as estrelas do mais profundo abismo, e quanto mais profundo o abismo, mais forte brilham as Tuas estrelas. Faze-me encontrar a Tua luz na minha escuridão, a Tua vida na minha morte, a Tua alegria na minha tristeza, a Tua graça no meu pecado, as Tuas riquezas na minha pobreza e a Tua glória no meu vale. Que Deus aplique essa mensagem em nosso coração. Feche seus olhos, vamos orar. Nós somos como vaso, Senhor, jamais fora do instrumento que faz o vaso. As Tuas mãos estão sobre nós, nos abençoando, nos edificando. As Tuas mãos, embora invisível, ela tem sido verdadeira e real, porque é ela quem nos sustenta, nos preserva, nos segura, nos anima, nos alegra. Mas essas mesmas mãos, a mão do oleiro, que desce sobre o vaso, tantas vezes quebrando, para refazer um vaso novo, são as mãos que eu quero que jamais estejam distante de mim. São as mãos que eu quero que o Senhor sempre ponha perto, porque eu sei que estarei seguro, e nós sabemos que estaremos seguros. Nós louvamos ao Senhor
porque todas as provações, elas exercem um fim para o qual o Senhor as designou. Use elas e nos ajude a passar por elas. Em nome de Cristo é que nós oramos, o nosso Senhor, que não é só exemplo de sofrimento, mas é aquele próprio que também nos ensinou, através da sua palavra, como lidar com todo o sofrimento humano. E é no nome dele que nós oramos. Amém.